Agora que revisamos um pouco sobre função sintática dos termos, você já relembrou os predicados, nominal, verbal, verbo nominal, vamos avançar então, né? Para que você compreenda um pouco a nomenclatura que a gente está utilizando. Se você não revisou sintaxe ainda, ou não havia revisado sintaxe, claro, vamos continuar agora no estudo para que você tenha mais propriedade, analisando objeto direto, indireto, essa coisa toda, tá certo? Vamos avançar, veja aí. Então na letra A você tem aí, ó. Os prazeres da vida não têm as mesmas relações, né? Sujeito já vimos, os prazeres da vida é um sujeito simples porque só possui um núcleo, já analisamos isso. Não, adjunto adverbial de negação, né? Não tem as mesmas relações com o jogo. Gente, o verbo ter é um verbo transitivo direto, né? O verbo transitivo direto não tem o quê? As mesmas relações com o jogo. Olha só, nesse caso aqui eu tenho as mesmas relações com o jogo com base, né? Que ele está colocando ponto simples aí, né? Mas aqui, ó, eu tenho um adjunto nominal, um núcleo do sujeito, depois outro adjunto nominal, né? Depois um advérbio antes do verbo aqui. Então a estrutura já está mudando um pouco aqui, né? Porque eu tenho dois adjuntos adnominais, tá? Não tem as mesmas relações, objeto direto. Com quem? Com o jogo. Aí já é outra história, já tenho mais uma outra forma de complemento aqui, certo? Vamos lá, letra B. O futebol me ensinou muito mais do que os livros de história. Pessoal, já muda aqui, ó. O futebol é o sujeito da história, né? O sujeito determinado simples, até aí tudo bem. Eu tenho um adjunto nominal e o núcleo. Aqui também um adjunto e o núcleo. Só que mudou completamente a predicação verbal. O verbo desperdiçar, transitivo direto, desperdiça alguma coisa, tá aqui. Só que aqui embaixo é o verbo ensinar. Quem ensina, ensina algo, percebeu? A alguém. Então, este verbo ensinar aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Então, já muda aqui pela própria predicação, tá? O me é objeto indireto aqui, porque quem ensina, ensina algo a alguém, né? Verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, objeto indireto. Mais que é somente uma forma comparativa, né? Mais que ensinaram os livros de história, que já é outra oração, outro negócio, né? Na letra C. Os intelectuais sempre criticam os expostos. Aí está bem dado, né? Pode observar que as estruturas são as mesmas, ó. Os intelectuais, sujeito determinado simples. Eu tenho aqui um adjunto nominal, né? Um artigo definido, né? Os, com função sintática de adjunto nominal do sujeito. Intelectuais, núcleo do sujeito, a mesma coisa, ó. O artigo e o núcleo, tá? Aí depois ele diz aqui, sempre criticam, nunca desperdiçam, um adjunto adverbial seguido do verbo, transitivo direto. Adjunto adverbial, porque sempre é advérbio de tempo. Se o sempre é advérbio de tempo, eu posso dizer que ele é adjunto adverbial de tempo. Lembram? Criticam, verbo transitivo direto. Quem critica, critica alguém, alguma coisa. Está aqui, ó, os esportes. Beleza? Então você tem aqui objeto direto na história, objeto direto. Ok, gente? Tranquilos? Então, lógico, aqui você tem verbo transitivo direto com objeto direto na história. Ok? Beleza? Vamos seguindo. Projetamos sobre o futebol um gosto pela façanha. Aqui eu tenho um sujeito desinencial, né? Sujeito oculto, o famoso sujeito oculto, sujeito desinencial. Nós projetamos sobre o futebol um gosto pela façanha. Quem projeta, projeta algo, um gosto pela façanha, né? Está aqui. Em alguma coisa, sobre alguém, está aqui. Então, nesse caso aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Projetar o quê? Um gosto pela façanha. Sobre quem? Sobre o futebol. Percebeu? Não é adjunto adverbial não, tá? Nesse caso aqui funciona como objeto indireto mesmo, nesse contexto. Ok? Projetar algo sobre alguém, sobre alguma coisa. Tá. Aqui eu tenho objeto indireto, núcleo do objeto indireto, um gosto pela façanha. Curioso, né? Porque isso aqui eu tenho como objeto direto da história, é o objeto direto, sem problemas, mas gosto é o núcleo do objeto direto. Aqui, adjunto nominal do objeto. Pela façanha, gosto por alguma coisa. Aí aqui, no caso, você tem um complemento nominal, né? Certo? Os livros e as artes sempre são importantes. Sujeito, os livros e as artes. De cara, aqui eu já tenho um sujeito composto, né? Em que eu tenho dois núcleos, livros e artes. Os e as, eu tenho um adjunto nominal do sujeito, nos dois casos. Artigo definido com função sintática de adjunto nominal, tá certo? Esse sempre aqui também é advérbio, né? Você tem um advérbio tranquilamente aqui, o adjunto adverbial, de tempo. São como verbo de ligação, tá? Lembrando que os verbos de ligação, lembra aí? Verbo de ligação?
Pois é, aquele grupinho que você já ouviu falar, seguramente já ouviu. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, virar, tornar-se. Pronto. Se você memorizar pelo menos esses aí, fica fácil. Quando nós estudamos, na aula anterior, os conceitos de predicado, predicado nominal, verbal e verbo nominal, existem dois pré-requisitos. Para você compreender bem o estudo do predicado, é simples. Você tem que saber o que é um verbo de ligação, no caso, essa lista que eu acabei de passar para você, não é? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, virar, tornar-se. Agora, é muito interessante que esses verbos finais que eu acabei de falar, você perceba que eles se encontram geralmente no sentido figurado, no sentido conotativo. Veja a diferença, que às vezes as pessoas pensam, não, quer dizer que basta estar nessa lista, se eu memorizar essa lista aí eu estou tranquilo, né? Memorizou a lista, eu já decorei todos os verbos de ligação, está tudo certo. É muito importante que você preste atenção numa armadilha aí muito pontual. Por exemplo, se eu disser assim, Paulo está em Recife, então Rodrigo está em Recife. Quando eu digo Rodrigo está em Recife, nesse caso aí, eu percebo que esse verbo estar não é de ligação. Mas por que não é de ligação? Não está na lista? Não basta que o verbo esteja nessa lista para ser chamado imediatamente de verbo de ligação. Tenha muita atenção a isso aí, tá? Além de estar na lista, nessa lista que eu acabei de falar, o verbo será considerado de ligação só e somente só. Na matemática não tem aquela história de se e somente se? Pronto. A gente inventa um agora. Só e somente só, tá? Só e somente só se depois dele vier um adjetivo, uma qualidade. Frase 2. Quando eu disse Rodrigo está em Recife não é adjetivo, gente. Se não é adjetivo, se é um advérbio, é o lugar onde Rodrigo está, então tá tranquilo. Percebeu? Só e somente só. Beleza. Situação 2. Rodrigo está pensativo. Quando eu digo Rodrigo está pensativo, aí fica fácil. Rodrigo está pensativo. Pensativo é um adjetivo, é uma qualidade. Se pensativo é um adjetivo, é uma qualidade, claro, e vem depois do verbo estar, nesta segunda frase agora que eu acabei de falar, aí tudo bem. O verbo estar realmente funciona como verbo de ligação. Viu a diferença? Então, é sempre observar se o verbo está na lista que eu acabei de falar, e além disso, se depois dele vem um adjetivo. Se, além de estar na lista, ele possui um adjetivo depois dele, uma qualidade, aí fique tranquilo, você está vendo aí claramente um verbo de ligação. Agora, Marcelo, e naquele caso lá, Rodrigo está em Recife. Você falou que o em Recife é adjunta adverbial. Beleza. Adjunta adverbial de lugar. Mas e aí, então, predicado vai ser o quê? O verbo estar. Qual é a predicação? Qual é a transitividade do verbo estar? Verbo intransitivo. Esses verbos que seriam de ligação e, na verdade, vieram indicando circunstância, acompanhados de uma circunstância adverbial, eles passam a ser chamados não mais verbos de ligação, mas verbos intransitivos. Aí você pergunta, Marcelo, peraí. Eu aprendi que o verbo intransitivo era aquele que tinha sentido completo, que não precisava de mais nada. Neste caso, dos ex-verbos de ligação, o sentido não é completo. Neste caso especificamente. Meio maluco isso da gramática, né? Fazer o quê? Assim, o pessoal já vem trabalhando com isso ao longo das décadas e tal, a gramática gerativa concebeu isso aí, aquela gramática dos anos 50 e 60, e paciência, né? O pessoal criou essa questão da NGB, nessa nomenclatura, que nem fala sobre isso, hein? É bem interessante mostrar isso, mas paciência. Hoje em dia o verbo estar é intransitivo por uma questão de prática mesmo da linguagem, pela prática da análise sintática. Beleza? Tranquilos? Vamos seguir, acompanha aí. Então você tem aqui, né, o verbo ser, portanto, como verbo de ligação, e importantes, claramente, aí é o predicativo do sujeito, tá? É uma qualidade que se refere ao sujeito, nesse caso ao sujeito composto, sujeito determinado composto. Beleza? Aqui eu tenho um predicado nominal, né, com verbo de ligação. Beleza? Aqui você tem um predicado verbal porque não tem predicativo. Aqui você tem também um predicado verbal. Pode observar que depois do verbo você não tem qualidade, não tem adjetivo, não tem predicativo. Aqui me ensinou muito mais que os livros de história. Aqui eu também não tenho a qualidade depois do verbo, um predicativo, então é um predicado verbal. Beleza? Tranquilos? Os prazeres da vida não têm as mesmas relações, tranquilo. Predicado verbal, está tudo assim, né? Questão 16, letra C. Vamos avançar. Questão de número 17. Assinale a alternativa em que as duas expressões em destaque
exerce no contexto frasal a função sintática de circunstância de tempo. Já sabe, né? Função sintática de circunstância é a função atribuída ao adjunto adverbial, tá? Quando ele fala em circunstância, são os elementos circunstantes, são os adjuntos adverbiais, tá? Em outras palavras, ele está dizendo isso. Se é circunstância de tempo, adjunto adverbial de tempo, ok? Vamos ver. Quando algumas pessoas que só acompanham o meu trabalho cultural sabem que admiro futebol, pessoal, aqui é apenas, somente, né? Quando algumas pessoas que só acompanham, que acompanham apenas, né? Nesse caso aqui, somente, apenas, pode indicar até intensidade, né? De uma certa forma, um certo valor de intensidade, de pouca intensidade, né? Até porque o efeito expressivo aqui é diminuto, né? Diminuto que eu estou dizendo é pequeno, reduzido, né? Que só acompanham, valor de exclusão até, né? Que só acompanham isso. O futebol aqui é substantivo, né, gente? Admiro o futebol, é objeto direto, não tem nada de circunstante, não. Então a letra A está longe de ser a resposta. Sugere que os livros e as artes sempre são importantes. Em todo tempo, a todo momento, em qualquer época, são importantes. Esse sempre aqui, adjunto adverbial de tempo. Que sempre são importantes e nunca desperdiçam. Gente, esse nunca aqui, em momento algum, desperdiçam. Percebeu? Se eu digo nunca desperdiçam, em momento algum. Agora veja. Marcelo, mas este nunca aqui não é advérbio de negação, não é isso? Ó, o nunca, ele pode funcionar, dependendo da circunstância, como advérbio de negação ou como advérbio de tempo. Eu nunca diria uma coisa dessas. Quando eu estou dizendo, eu nunca diria uma coisa dessas, sei lá, uma ofensa, alguma coisa, rapaz, você ofendeu e tal, você disse isso, não, de jeito algum. Eu nunca diria uma coisa dessas. Esse nunca, perceba que esse nunca não é simplesmente uma negação, mas eu estou dizendo que eu não diria em momento algum, em qualquer momento, em qualquer época, deu para entender? Eu nunca diria. Então é muito interessante, né? Porque o nunca funciona como negação e ao mesmo tempo com valor de tempo, né? Da mesma maneira com valor temporal. Então tem que tomar cuidado com essa circunstância aí, vamos dizer, com essa característica, né? Com essa atribuição ao nunca como forma básica aí. Beleza? Tranquilos? Veja aí, acompanhe. Vamos lá. Ele coloca aí. Como nas artes, na política ou na paquera, o grande segredo mora no timing. Gente, olha só. Como nas artes, na política ou na paquera, o grande segredo mora no timing. Gente, nas artes, onde? Adjunto adverbial de lugar, né? Onde? Em que lugar? Real ou imaginário? Assunto, etc. Etapa. O grande segredo é substantivo, né, gente? Então, quando ele está dizendo o segredo mora, é o núcleo do sujeito do verbo morar. Se é núcleo do sujeito do verbo morar, o grande passam a ser adjuntos adnominais, né? Da palavra segredo, que é o núcleo aqui. Beleza? Quem mora, mora em algum lugar, pessoal. Mora no time. Esse time aqui, por incrível que pareça, no time, é adjunto adverbial, tá? Não pense que é objeto indireto, não. Mas quem mora, não mora em algum lugar, mas é um erro comum que as pessoas cometem aí. Pensando que quando tem o em, aí tem que ser, não, mas é objeto indireto, porque pede preposição. E na verdade não é isso. O verbo morar exige uma resposta circunstancial. Exige a preposição, mas dá a ideia de lugar. Sempre que você perceber um verbo em que você tem aquela resposta, onde, quando, como, quando a resposta for circunstancial, resposta circunstancial, aí é outra coisa. Nessa resposta circunstancial, e você já sabe aí que você tem um adjunto adverbial. O verbo é intransitivo, gente. Mesmo que ele exija preposição, o verbo é intransitivo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, acompanha aí. Olha só. O futebol também me ensinou sobre a natureza humana. Gente, esse também aqui, o futebol também me ensinou. Esse, claro, igualmente, da mesma forma, inclusive, falou até de adição, né? Não só valor de inclusão, né? O futebol também, ele também, inclusive, né, além, como se tivesse valor de adição, né? Certo? O futebol também me ensinou sobre a natureza humana. É como se fosse uma afirmação, uma ação relativamente afirmativa, ou até de inclusão também. Humana aqui é adjetivo, né? Adjunta nominal. E por fim, a letra E, é claro, né? Se 2 bilhões de pessoas param para ver a Copa do Mundo é objeto direto do verbo ver, né? Um observador cultural não pode ficar indiferente a isso. Na letra E, tem ainda o não aqui, né?
Aí, produção. A palavra não aqui, bicho. Também está destacada, cara. Beleza. Olha aí. Certo? Então você tem mais um adjetivo aqui, não, é advérbio de negação. Resposta certa, beribola, tranquilo, né? Você tem 2 advérbios aí que indicam circunstância de tempo conforme solicitado, beleza? Próxima aula a gente segue. Vamos lá, firmes, hein? Até a próxima.